E se você nascesse para servir, mas seu coração se atrevesse a amar quem nasceu para ser servido? E se num lugar onde as palavras pouco importam, fosse o silêncio entre dois olhares que dissesse tudo? Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e curta essas histórias. Assim também te tocam. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais capítulos emocionantes como esse. O som dos sinos da capela do vilarejo ecoava ao longe quando Eleanor despertou antes mesmo da primeira luz do dia. O chão de madeira sob seus pés descalços estava gelado, e a janela do sótão onde dormia embaçada pelo frio. Era outono em Hampshire, e a bruma matinal ainda cobria os jardins como um lençol de fantasmas. Eleanor vestiu o avental sobre o vestido cinza, prendeu o cabelo em um coque baixo e desceu pelas escadas de serviço com a leveza de quem havia aprendido a ser invisível. Na cozinha, o cheiro de pão assando já invadia o ar. Senhora Holloway, a governanta, distribuía ordens sem sequer levantar os olhos. Eleanor escutava tudo em silêncio. Chá para a senhora Ashford às 7. Prata polida antes das 9. Toalhas trocadas nos quartos de hóspedes. Cada tarefa era cronometrada com rigor militar, e qualquer deslize podia significar uma advertência ou coisa pior. Mas Eleanor não se queixava. Desde os 13 anos servia naquela casa. Já fazia parte das paredes, dos corredores, da rotina que nunca mudava. Enquanto subia as escadas para o andar dos patrões com a bandeja de prata nas mãos, seus pensamentos escapavam. Às vezes, imaginava-se sentada em um jardim só seu, lendo romances proibidos ou escrevendo cartas para ninguém, coisas que meninas como ela não podiam desejar. Criadas não sonham, dissera certa vez a senhora Holloway. Criadas obedecem, ponto. Eleanor aprendeu a calar os próprios pensamentos com a mesma dedicação com que calava os passos. Ao andar pelo corredor, ela entrou no salão de chá. A senhora Ashford estava distraída com um bordado e sequer notou sua presença. Era sempre assim. Eleanor depositou a bandeja com cuidado. Serviu o chá com leite e recuou 3 passos, esperando o sinal para sair. Nada de olhares, nada de palavras. Até que uma voz masculina rompeu o silêncio ao fundo. Há quanto tempo essas flores estão aí? Eleanor congelou. A pergunta não era para ela, jamais seria. Mas a voz não era qualquer voz. Era firme, pausada, com um sotaque refinado que, ainda assim, parecia carregar certa curiosidade viva. Ela ergueu os olhos sem querer. Apenas por um segundo, e ali estava ele. Thomas William Ashford, alto, com postura nobre e ombros largos. Thomas parecia pertencer a outro mundo. Os cabelos castanho claros estavam penteados para trás com elegância despreocupada e os olhos de um azul acinzentado pareciam conter uma tempestade prestes a acontecer. Havia nele uma beleza clássica, como os retratos dos heróis da guerra que pendiam pelas paredes da mansão. Mas havia também algo fora do lugar, algo em seu olhar que destoava da perfeição esperada. Um cansaço, uma inquietação. Eleanor desviou o olhar imediatamente, o rosto aquecido. Não devia ter olhado. As criadas não olham. As criadas não pensam. A senhora Ashford respondeu algo sobre os arranjos florais, e Thomas não voltou a falar. Mas Eleanor sentiu os olhos dele sobre si, ainda que por breves segundos. Quando a senhora finalmente a dispensou com um gesto seco, ela saiu do salão com o coração disparado, como se tivesse corrido quilômetros. No corredor, respirou fundo. Aquilo não significava nada. Era apenas o filho do patrão. Ele mal havia notado sua presença. E mesmo que tivesse notado, isso era perigoso. Demais para ser sequer considerado, nada poderia acontecer. Thomas estava prometido à filha de um duque. O casamento seria no verão seguinte. Um acordo entre famílias, fortunas e linhagens. Eleanor era apenas uma criada. E ainda assim, quando voltou à cozinha para preparar a limpeza da sala de música, sentiu os dedos trêmulos. A bandeja escorregou de leve, e Sra. Holloway a repreendeu com dureza. Eleanor baixou a cabeça, aceitando em silêncio. Mas por dentro, algo havia se acendido. Um olhar, uma voz, uma presença. Pequenos detalhes que não deveriam significar nada,
mas que começavam a significar tudo. Naquela noite, enquanto deitava sobre o colchão fino do sótão, com o vento soprando pelas frestas da madeira, Eleanor não pensava nas tarefas do dia seguinte. Pensava em olhos cinzentos. Pensava em perguntas ditas casualmente, mas que ainda ecoavam em sua mente. E sem querer, pela primeira vez em muito tempo, ela sonhou. O dia seguinte amanheceu menos frio, mas o ar ainda carregava a umidade densa do outono. Eleanor percorreu o jardim da parte dos fundos com um cesto de lençóis, recém-lavados preso ao quadril. O perfume do sabão artesanal se misturava com o das folhas úmidas e do musgo antigo. Aquela era a parte mais solitária do serviço. Estender as roupas no varal de ferro fundido, próximo ao muro lateral. A maioria das criadas evitava aquela área. Era longe demais da cozinha. Mas Eleanor gostava daquele silêncio escondido. Nele podia respirar. Enquanto prendia um lençol branco com os prendedores de madeira, sentiu uma presença atrás de si. O som dos sapatos polidos sobre o cascalho foi leve, mas distinto demais para ignorar. Eleanor virou-se devagar, o coração já acelerado antes mesmo de ver quem era. E ali estava ele, Thomas. A senhorita Eleanor, certo? Perguntou ele, com um leve sorriso nos lábios, como se dissesse algo proibido de propósito. Ela congelou. O nome dela saindo da boca dele soava como um segredo, revelado em voz alta. E sim, Sr. Ashford, respondeu em voz baixa, abaixando o olhar como manda a etiqueta. Mas algo a impedia de recuar. Algo nela queria ouvir mais. Thomas deu um passo à frente curioso. Ele tinha o tipo de beleza que se fazia lembrar. O maxilar marcado, os lábios firmes, mas gentis. As mãos longas e cuidadas, o olhar firme, mas nunca cruel. Era bonito como os heróis dos romances que Eleanor só lia pelas páginas. Amassadas que conseguia esconder da governanta. E, no entanto, ali estava ele, de verdade, falando com ela como se fossem dois iguais. Espero não estar incomodando, disse ele, com as mãos nos bolsos do casaco de lã azul marinho. Só me cansei da conversa na estufa. Lady Penélope não para de falar sobre cavalos e tulipas, e o quanto o vestido dela foi encomendado de Paris. Ele sorriu com leveza. Eleanor não pôde conter uma pequena curvatura nos lábios, surpresa por ele sequer compartilhar esse tipo de frustração. Eu não tenho permissão para conversar durante o trabalho, respondeu ela, num sussurro, os olhos fixos no chão. Então eu faço de conta que você não disse nada, rebateu ele ainda sorrindo. Mas havia algo além da leveza no olhar dele, um cansaço real, uma fome silenciosa por algo diferente, algo verdadeiro. Eleanor, sem querer, ergueu os olhos. E por um instante, os dois se olharam de fato. Era só um instante, mas ele durou tempo suficiente para que o coração dela apertasse no peito. Tempo suficiente para que Thomas parecesse enxergá-la, e não apenas como criada, como mulher, como pessoa. Ele desviou o olhar primeiro, talvez percebendo o risco. Ah, não conte à senhora Holloway que estive aqui. Não quero que leve uma bronca por minha culpa, disse ele agora mais sério. E então, com um leve aceno de cabeça, se virou e desapareceu pelo corredor de cascalho, deixando Eleanor com os dedos ainda imóveis sobre o lençol. O resto do dia transcorreu em silêncio, mas dentro de Eleanor nada parecia como antes. Os olhares na hora do chá, os passos que ecoavam próximos demais, os sons de vozes masculinas que agora a faziam se perguntar se ele estava por perto. Tudo a desconcentrava. Ela errou a ordem dos talheres no almoço dos convidados e recebeu uma advertência da governanta. Mas não chorou. Algo nela já estava mudando. Naquela noite, escreveu mentalmente uma carta que jamais enviaria. E hoje ele disse meu nome. E por mais tolo que pareça, foi como se pela primeira vez eu existisse. Do outro lado da casa, Thomas também não conseguiu dormir cedo. O vinho servido no jantar tinha gosto de areia. E os sorrisos vazios das damas de vestido cintilante o entediavam mais do que nunca. Eleanor. O nome ficou em sua mente como uma melodia, calma em meio ao ruído. Ele se perguntou há quanto tempo não olhava verdadeiramente nos olhos de alguém, mas sabia, no fundo, que aquilo era perigoso. Aquela casa,
aquela sociedade, aquele sobrenome. Tudo havia sido construído sobre regras e muros altos. E Eleanor, com sua doçura contida e olhos discretos, era a única coisa verdadeira que ele tinha visto em anos. E exatamente por isso, era a coisa mais proibida. A tarde estava escura para um dia sem chuva. Nuvens pesadas cobriam o céu de Hampshire, como se o tempo também carregasse segredos demais para iluminar. Eleanor caminhava apressada com uma pilha de livros antigos nos braços. A senhora Ashford pedira que eles fossem devolvidos à biblioteca do andar superior, um cômodo raramente usado que ficava nos fundos do corredor leste. A maioria dos empregados evitava aquela ala da casa, com suas janelas sempre fechadas, o cheiro de papel envelhecido e o eco de passos antigos. Eleanor nunca se importou com aquele lugar. Na verdade, havia algo reconfortante no silêncio das estantes. Os livros pareciam conter segredos que só ela escutava. Chegando à porta alta de madeira esculpida, empurrou-a com o quadril e entrou com cuidado. O som da madeira rangendo sob seus pés soou mais alto do que esperava. A biblioteca estava vazia, ou assim parecia. Ela se ajoelhou diante de uma das prateleiras e começou a guardar os livros com cuidado, passando o dedo pelas lombadas empoeiradas. Jane Austen, Wordsworth, Byron. Seus olhos brilharam brevemente ao reencontrar alguns títulos familiares. Eram suas únicas companhias quando criança, antes da morte da mãe e da vida virar trabalho e silêncio. Foi quando ouviu o clique seco da porta se fechando atrás de si. Virou-se rápido, o coração na garganta. E ali estava Thomas, de novo. "Me desculpe", disse ele ofegante. "Eu não sabia que havia alguém aqui. Estava tentando escapar da senhorita Penélope e... entrei." Ele se aproximou da porta e girou a maçaneta. "Ah, fechada", murmurou. "Isso é curioso." Eleanor não sabia o que dizer. O silêncio entre os dois era denso, quase palpável. O coração dela batia com força. Estar sozinha com Thomas Ashford, em qualquer lugar, já seria um escândalo. Na biblioteca com a porta trancada. Seria o fim. Eu estava apenas devolvendo os livros, senhor." Já estava de saída. "E agora estamos ambos presos", disse ele, com um meio sorriso, mas o olhar mais sério que antes. Não se preocupe. Alguém virá procurar pela chave. Ou talvez possamos esperar juntos, como dois prisioneiros inocentes." Ela riu sem querer. Foi um som baixo, tímido, mas sincero. Ele também riu. Pela primeira vez, houve um espaço sem tensão, apenas leveza. Thomas se aproximou de uma das estantes e tirou um livro ao acaso. Olhou para a capa, depois para ela. "Gosta de poesia?" Ela hesitou. Não deveria responder, mas respondeu mesmo assim. "Ah, sim, muito. Especialmente Byron." Ele ergueu uma sobrancelha. "Uma mulher que gosta de Byron deve esconder paixões profundas", disse, com um brilho divertido no olhar. Eleanor corou, mas manteve a compostura. "Eu acho que todo ser humano tem paixões, senhor. A diferença é que alguns têm permissão para expressá-las e outros não." O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi denso, carregado de significados. Thomas a observava como quem vê algo raro. Eleanor, por sua vez, evitava olhar muito tempo, mas seus sentidos estavam em alerta. O cheiro do couro dos livros, o som da respiração dele, a distância entre os dois, pequena demais. Ele se aproximou um pouco mais. "É injusto", disse ele, quase num sussurro. "Como essa casa foi feita para silenciar quem mais tem vida dentro de si." Ela ergueu os olhos, confusa. Está falando de mim?" "Estou falando de você." "Mas também de mim." Thomas deu um passo atrás, como se percebesse que havia ido longe demais. Passou a mão pelos cabelos e sorriu, mas havia algo melancólico naquele gesto. "Desculpe, tenho dito coisas demais ultimamente." Foi nesse momento que a maçaneta girou e a porta se abriu. Um criado apareceu, surpreso ao vê-los ali. Thomas foi o primeiro a sair, com um aceno breve. Eleanor, ao passar pela porta, sentiu o ar gelado do corredor como um tapa. A realidade voltava, junto com a consciência do que aquilo poderia parecer. Mas em seu peito, algo já era impossível de ser desfeito. Eles haviam sido trancados juntos, mas o que agora os ligava era o que não havia sido dito.
Na manhã seguinte, o ar da mansão Ashford parecia diferente, mais denso, carregado de olhares laterais e conversas abafadas. Eleanor caminhava pelo corredor inferior com uma cesta de flores frescas, mas sentia cada passo como um tropeço. Os criados, com quem antes trocava palavras gentis, agora murmuravam entre si, desviando o olhar. Até a senhora Watts, a governanta rígida, mas cordial, havia se tornado fria como o mármore das colunas. Foi imprudente, Eleanor, disse a própria senhora Watts, ao chamá-la discretamente até a despensa. Sua voz era baixa, mas cortante como navalha. Eu compreendo que tenha havido um engano. Mas uma criada trancada numa sala com o filho do patrão? Há coisas que se insinuam sem que sejam ditas. Eleanor baixou os olhos. Eu não fiz nada de errado, senhora. Nem sempre é necessário fazer algo, retrucou a governanta. Basta estar no lugar errado com a pessoa errada. As palavras ardiam. Não porque fossem duras, mas porque eram injustas. Eleanor revivia cada instante na biblioteca, o silêncio, os livros, o olhar dele. O que havia de errado em tudo aquilo? Nada fora feito, nada dito. E ainda assim, havia culpa sendo lançada sobre ela, como um vestido pesado demais para carregar. Mais tarde, ao cruzar o jardim dos fundos com flores na mão e os olhos baixos, ouviu risos abafados. Se acha mesmo importante agora, não é? Murmurou Lídia, uma das criadas mais antigas. Só falta achar que vai ser senhora Ashford. Eleanor continuou andando, mas dentro de si o nó apertava. Na ala nobre da casa, Thomas estava diante da lareira do escritório do pai, segurando nas mãos uma carta vinda de Londres. Era do advogado da família Pennington. Penélope havia anunciado sua chegada para dentro de uma semana, acompanhada da tia, e esperava que os preparativos para o noivado estivessem adiantados. O conde Ashford, sentado em sua poltrona de couro, nem ergueu os olhos. Ela será uma esposa admirável. E essa união vai garantir a estabilidade política da nossa propriedade. Espero que não esteja distraído com bobagens. Thomas cerrou os punhos, escondendo a raiva por trás da compostura. Não estou distraído, pai. Apenas penso que decisões como essa deveriam ser tomadas com tempo. O conde ergueu uma sobrancelha. O tempo é luxo de quem já não tem obrigações. Você tem as suas. Cumpra-as. Horas depois, Thomas atravessava o corredor do segundo andar quando viu Eleanor saindo da estufa com a cesta vazia. Seus olhos se encontraram por um instante. Um instante longo demais, para quem não deveria se olhar assim. Mas antes que ele pudesse dizer algo, a voz de Penélope ecoou no andar térreo, onde ela havia acabado de chegar, com risos e sapatos impecáveis pisando o chão como quem retorna ao seu território. Penélope Pennington era o retrato do prestígio. Alta esguia, com cabelos castanho claros perfeitamente presos em um coque de época. Usava um vestido, cor lavanda com rendas bordadas que só se viam nas vitrines de Londres. Ela subiu as escadas com a mesma elegância com que um general entra no campo de batalha. Ao avistar Thomas, abriu um sorriso treinado. Thomas, querido, estava com saudades. Sua mãe disse que tem passado muito tempo no jardim ultimamente. Espero que com boas companhias. Ele forçou um sorriso, mas sempre com boas intenções, Penélope. Mas naquele momento, ele já via a sombra da dúvida passar por trás dos olhos dela. Na cozinha, Eleanor mal conseguia tocar na refeição da noite. As vozes dos outros a cercavam como agulhas, risos que cessavam quando ela entrava, frases que não se completavam, olhares que julgavam sem saber. Foi então que Thomas entrou pela porta dos fundos, pela primeira vez desde o dia da biblioteca. Todos se calaram. Ele parou diante dela, que fingia limpar o balcão. Pode me acompanhar até a estufa, senhorita Eleanor? Preciso de sua ajuda com as lavandas, disse alto o bastante para todos ouvirem. Ela o seguiu em silêncio, o coração disparado. Ao chegarem à estufa, entre os vasos úmidos e os galhos de ervas aromáticas, ele virou-se para ela. Eu sei o que estão dizendo, disse com um tom contido, e sei que é culpa minha. Não foi culpa sua, respondeu ela quase num sussurro. Foi o que não dissemos que nos condenou. Thomas se aproximou, mas parou a poucos centímetros. Mas se eu pudesse desfazer tudo isso, ela o encarou.
Seus olhos estavam marejados. Mas não pode. Isso não muda o que está começando a nascer entre nós. Ele assentiu sem palavras. Naquela noite, a vila dormia. Mas na mansão Ashford, os corredores sussurravam segredos demais. E no quarto de Eleanor, sozinha com sua respiração contida, ela sabia. Aquele sentimento que mal havia nascido já era perigoso demais para ser ignorado. O jantar naquela noite foi mais formal do que o habitual. A sala principal estava iluminada por candelabros que lançavam sombras dançantes nas paredes forradas de tapeçarias. Penelope Pennington ocupava seu lugar à mesa com um vestido verde esmeralda que ressaltava seus olhos claros. Sua presença parecia expandir-se por todo o cômodo. Thomas, sentado à sua esquerda, mantinha o queixo erguido, mas o olhar distante. Já Eleanor, servindo o vinho entre os convidados, sentia o peso de cada passo, como se caminhasse sobre vidro. "E então, Thomas?", disse Penélope, num tom doce demais. "Mamãe me disse que anda silencioso. Espero que não estejas adoentado. Ou talvez apenas distraído com os encantos do campo?" Thomas sorriu com os lábios, mas não com os olhos. "Há muito em que pensar ultimamente. O campo nos oferece contemplações inesperadas." Penélope ergueu uma sobrancelha. Espero que não sejam tão inesperadas assim." A frase ficou suspensa no ar como um perfume envenenado. O conde Ashford pigarreou e mudou de assunto, mas o clima havia mudado. Eleanor baixou os olhos e saiu da sala com as taças vazias, sentindo o coração bater como um tambor. Lá fora, a noite era fria, mas não mais que a presença de Penélope, que parecia ter farejado algo que ainda não podia provar. Na manhã seguinte, Eleanor foi enviada à feira da vila para comprar ervas e pães. Caminhava entre barracas com passos apressados, tentando ignorar os olhares de algumas senhoras que cochichavam ao vê-la. Uma delas comentou alto demais: "Criadas bonitas causam mais confusão do que ajudam." Eleanor fingiu não ouvir, mas a frase ecoou como um trovão. Enquanto isso, Penélope visitava os jardins com a condessa. Caminhavam devagar, colhendo flores e memórias da juventude. "Mamãe, devo admitir que esta casa mudou", disse Penélope com um sorriso contido. "E o ar parece cheio de vozes novas." A condessa sorriu com polidez. "Talvez seja a juventude dos criados. Muitos rostos novos este ano." Penélope olhou para as estufas à distância. "Sim, e alguns rostos muito atentos." O inverno tomava conta de Northumberland com mãos frias e implacáveis. A mansão Ashford, envolta por neve e silêncio, parecia um retrato esquecido de outro século. Mas dentro de suas paredes, algo mais quente e perigoso crescia. No calor do salão principal, com a lareira crepitando, os olhares de Eleanor e Thomas se encontravam com uma frequência que nenhuma das regras da casa permitia, mas que nenhum dos dois parecia mais capaz de evitar. Desde a conversa na estufa, tudo havia mudado. Eleanor via além do herdeiro silencioso. Havia uma tristeza em Thomas que ela compreendia sem precisar de palavras. Uma batalha interna entre dever e desejo. Ele, por sua vez, passava a temer menos o que sentia e mais o que ainda não sabia dizer. Ela o desarmava com uma gentileza que não pedia nada em troca, e isso o confundia. Numa tarde nublada, quando os flocos de neve escorriam como véus pelos vidros, Eleanor o encontrou próximo à biblioteca. "Quero mostrar-lhe algo", disse com um brilho contido no olhar. Ele a seguiu sem questionar. Dentro da sala fria e perfumada de couro antigo, ela retirou de uma caixa de madeira um caderno de capa gasta. Era de minha mãe. Escrevia sobre seus sonhos e os que desejava para mim. Thomas virou algumas páginas com cuidado, detendo-se num trecho onde lia-se: "Minha filha será forte quando esperar em fraqueza. Ela amará com coragem quando for mais fácil calar. Ela não herdará apenas meu nome, mas a liberdade de sentir e escolher." Ele fechou o diário com reverência. "Ela te conhecia antes mesmo de você existir." Eleanor o olhou com um leve sorriso. Ela acreditava que o amor era uma forma de resistência. Thomas respirou fundo. "Talvez seja, ou talvez seja uma armadilha. E mesmo assim seguimos caindo nela?" Ele não respondeu com palavras.
Apenas tomou a mão dela, como quem segura algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Não sei o que está acontecendo comigo, Eleanor, disse ele a voz baixa. Mas nunca conheci alguém que me fizesse questionar tudo como você faz. Ela entrelaçou os dedos aos dele. Talvez você esteja apenas começando a se permitir. Thomas desviou os olhos, visivelmente abalado. Eleanor tocou seu rosto com doçura. Você não precisa carregar tudo sozinho. Naquela noite, o quarto de Thomas permaneceu aceso até tarde. Ele encarava a chama da lareira, mas era o rosto de Eleanor que dançava diante dele. E junto dele, as palavras que nunca dissera a ninguém. Se você cumprir, sua irmã viverá. Sem hesitar, todo o vilarejo pagará. A ameaça do pai, feita meses antes, agora soava ainda mais cruel. Como poderia condenar uma mulher como Eleanor? Ela havia se tornado muito mais do que um nome numa carta. Era sua alegria silenciosa, sua consciência inquieta, a única coisa que lhe parecia verdadeira naquele mundo de alianças, forjadas e compromissos frios. Pensar em machucá-la era como arrancar uma parte de si. E, no entanto, o relógio andava, e a escolha se aproximava. Na manhã seguinte, cavalgavam juntos pela trilha nevada que levava à aldeia. Eleanor, em silêncio, observava o horizonte. De repente perguntou, você nunca me disse por que veio realmente para cá, Thomas. Não parece o tipo de homem que foge, mas também não parece alguém que busca raízes. Ele hesitou, as rédeas apertadas nas mãos. Talvez eu estivesse fugindo de quem esperavam que eu fosse, ou procurando alguém que me lembrasse de quem eu poderia ser. Ela sorriu, sem desviar o olhar do dele. Então espero que tenha encontrado. Ele quis dizer que sim. Quis dizer que a encontrou. Mas algo em seu peito o impediu. Talvez o medo de admitir, talvez a culpa. Eleanor, com serenidade, apenas completou. Não somos obrigados a carregar os pecados de nossas famílias, mas somos responsáveis pelo que escolhemos fazer com o que herdamos. Thomas sentiu que aquela era a verdade mais difícil de todas, e talvez a única capaz de salvá-lo. Penelope Pennington observava a neve cair da varanda envidraçada do segundo andar, os braços cruzados sobre o tecido impecável de seu vestido azul petróleo. Embora mantivesse um sorriso delicado nos lábios, por dentro fervia. Ela não precisava de muito para perceber. Algo escapava do controle. Thomas, antes tão obediente, agora se ausentava por longas horas. E Eleanor, sempre por perto demais. Na manhã seguinte, Penelope se aproximou de Lady Ashford com um tom casual demais para ser inocente. A criada, Eleanor, creio eu, tem estado bastante próxima de Thomas, não? A condessa suspirou antes de responder. Thomas sempre teve um coração sensível às causas perdidas. Mas não se preocupe, querida. Ele entende seus deveres. Penélope sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Eu jamais subestimaria o senso de dever de um Ashford. Enquanto isso, na ala dos fundos, Eleanor tentava cumprir suas tarefas com discrição. O peso do que não era dito a cercava como a neblina do jardim. Thomas continuava a procurá-la com olhares, com gestos, com ausências súbitas que falavam mais do que palavras. Na cozinha, os sussurros tinham voltado a ganhar força. Na biblioteca, ele a aguardava. Quando ela entrou, hesitante, ele se virou. Preciso saber se confia em mim, disse. Direto, como se o tempo estivesse acabando. Confio, respondeu Eleanor sem hesitação. Thomas se aproximou. E mesmo que eu esconda verdades de você, se as esconde por vergonha ou medo, não deixo de confiar. Mas se as esconde por cálculo, então me engana. Aquelas palavras o atingiram mais do que ela percebeu. Ele queria contar, dizer tudo, sobre o pai, sobre a chantagem, sobre a irmã mantida como refém emocional, mas ainda não conseguia. Em vez disso, pegou a mão dela e a levou até o fundo do jardim de inverno, onde ninguém mais os via. É quando partir... ele começou. Partir? Ela interrompeu. Não sei quando, mas sei que terei de ir. E preciso que você esteja segura. Thomas, o que está acontecendo? Ele apenas abaixou os olhos, derrotado. Algo que começou antes de nós. Enquanto isso, Penélope descia até os estábulos com o próprio cocheiro, examinando discretamente uma das carruagens.
Quero que descubra tudo o que puder sobre aquela criada. Onde nasceu, com quem fala, se recebe cartas. Mas, senhorita, ela é apenas uma... Nada é apenas quando ameaça o que é meu por direito. À noite, Thomas recebeu uma carta de Londres. Selada com o brasão Pennington, trazia palavras medidas com frieza. A dama deve ser anunciada oficialmente até o fim da estação. Caso contrário, não garantimos mais o apoio à causa do conde. Thomas apertou os punhos. Estava encurralado por todos os lados. Pela promessa feita, pela pressão política e agora, pelo próprio coração. No dia seguinte, Eleanor subia os degraus da ala nobre para entregar uma bandeja de chá. Penélope a esperava sentada em uma poltrona, como quem aguarda uma atriz secundária para um confronto inevitável. Você tem olhos bonitos, Eleanor, mas são olhos perigosos. Na senhora Pennington? Ah, por favor, não se faça de tola. Você acha que ele vai escolher você? Eleanor manteve o tom calmo, mas firme. Eu não pedi para ser escolhida. Penélope sorriu com desdém. Isso torna você ainda mais perigosa. A mulher que não quer nada é sempre a mais difícil de destruir. Mas não se preocupe, a história dessa casa já está escrita. E nela não há espaço para criadas com olhos de esperança. Naquela noite, Thomas estava sozinho no campo, de frente para o bosque congelado. Em sua mão, um medalhão que pertencia à irmã. Ele o segurava como quem segura uma promessa e uma maldição ao mesmo tempo. O vento sussurrava entre os galhos. Ele sabia que não poderia seguir fingindo por muito mais tempo. E o pior, sabia que quando a verdade viesse à tona, Eleanor seria a única a pagar o preço. Eleanor acordou antes do amanhecer, perturbada. Havia sonhado com neve invadindo os corredores da mansão, sufocando portas, apagando vozes. Ao abrir a janela, viu que o céu cinzento prometia tempestade. Algo se aproximava. Não apenas o frio, mas o desfecho de tudo o que vinha sendo empurrado para debaixo dos tapetes luxuosos da família Ashford. Thomas a chamou discretamente à estufa, onde ninguém mais os veria. O rosto dele estava cansado, mas havia uma clareza em seu olhar. Eleanor, você merece saber a verdade. Tudo. Ela apenas assentiu. Ele abriu uma caixa de couro e tirou uma pilha de cartas, algumas assinadas com o brasão Pennington. Minha irmã, Charlotte, foi enviada a um convento por escolha do meu pai. Ela recusou um casamento arranjado, e isso manchou a reputação da família. Desde então, ele a mantém lá como moeda de troca. Meu Deus, quando o conde faleceu, deixei claro que só assumiria como herdeiro se Charlotte pudesse voltar. A família Pennington concordou, mas com uma condição. Thomas andava pela estufa, como se tentar explicar já fosse doloroso. Para recuperar a posição da família e manter os apoios políticos, eu teria que anunciar o noivado com Penélope. Era o acordo silencioso entre os Ashford e os Pennington. Eleanor cruzou os braços, os olhos cravados nele. E o que isso tem a ver comigo? Thomas parou, como se aquilo fosse o mais difícil de dizer. Porque agora, se eu romper o acordo, vão tentar te usar como justificativa pública para a humilhação. Você será pintada como uma sedutora, uma criada vulgar que arruinou uma aliança entre casas. Penélope sabe disso. Meu pai sabe disso. Eles te fariam de exemplo. Ela sentou-se num banco de pedra, atordoada. Então minha simples presença pode destruir você e libertar sua irmã, ou salvar você e manter outra mulher cativa. Ele se ajoelhou diante dela, tocando suas mãos. E é por isso que preciso que confie em mim. Se expusermos os termos da chantagem antes que eles nos acusem de escândalo, teremos uma chance de virar a narrativa. Eleanor respirou fundo. E o que acontece conosco depois? Thomas não respondeu com palavras. Levantou-se e, com reverência, encostou os lábios na testa dela. Foi um gesto mais íntimo do que um beijo poderia ser. Promessa silenciosa e despedida disfarçada. Antes que ela dissesse algo, escorregou na pedra úmida. Thomas a segurou instintivamente pela cintura, colando os dois brevemente, o coração de ambos acelerado. Ela sorriu ofegante. Parece que você sempre aparece quando estou prestes a cair. Ou talvez você esteja sempre onde eu preciso estar para te segurar. Ambos riram,
mesmo que o riso viesse como o fôlego de quem ainda sente medo. Mais tarde, Eleanor voltou aos seus afazeres, mas já não era a mesma. Observava cada passo dos criados e sentia os olhos de Penélope em cada canto. Ainda assim, passou a anotar tudo. Quem falava com quem e quem levava cartas. O que era murmurado à mesa. Thomas, por sua vez, escreveu uma carta oficial ao Major Sinclair, pedindo presença urgente. Precisavam de testemunhas confiáveis quando revelassem tudo. Penélope, do outro lado da casa, apertava os dedos sobre o parapeito da janela. O cocheiro finalmente retornara. O nome dela é Eleanor Bartlett, nascida em Portsmouth, órfã. Criada num convento até os 12 anos. Depois disso, serviu nas casas Montgomery. Foi dispensada após um incidente. Incidente? Algo com o filho da casa, mas não consegui saber mais. Penélope sorriu, satisfeita. Isso basta. Onde há fumaça, há escândalo. Na noite seguinte, Eleanor deixou um envelope lacrado no aposento de Thomas, cópias dos registros de sua passagem. Por outras casas, cartas de referência e um bilhete curto. A verdade tem que valer para os dois lados. Ele leu em silêncio, depois fechou os olhos. Eleanor também tinha um passado que podia ser usado contra ela. E mesmo assim estava ali, firme, mais firme do que ele. O vento começou a uivar às 3 da manhã. A tempestade prometida finalmente chegara. Thomas saiu para o pátio. Os casacos pesados protegendo o corpo, mas não o coração. Eleanor apareceu atrás dele, segurando uma lanterna. A neve não assusta mais? Só assusta o homem que ainda espera pelo sol. Ela ficou ao lado dele, ombro tocando o dele. Eu não preciso de sol, Thomas. Preciso de verdade. Ele olhou para ela e por um instante pareceu que ia beijá-la, mas se conteve. Depois de amanhã vamos à mesa com o major. Tudo será revelado. E depois disso? Depois disso vamos escolher o que queremos ser, não o que esperam de nós. Enquanto a neve caía, ambos permaneceram lado a lado, sob o céu escuro. Não havia certezas, mas havia coragem. E em tempos como aquele, isso era tudo. A manhã estava carregada, como se o próprio céu tivesse pressa. Eleanor acordou cedo, mas não havia tranquilidade em sua rotina. Enquanto os criados preparavam o chá e arrumavam as mesas, ela caminhava pela casa, sentindo o peso do momento. A reunião estava marcada. O Major Sinclair chegaria e, com ele, a chance de expor tudo. Mas a pressão era inescapável, como o vento frio que ainda cortava a paisagem lá fora. Thomas estava em seu quarto, ainda sem dormir. As cartas e documentos espalhados sobre a mesa. Ele sabia que, após aquela noite, nada mais seria como antes. Sua posição estava vulnerável, e não apenas ele. Eleanor também. Os olhos de Penélope, que agora pareciam mais penetrantes, observavam com astúcia, como uma raposa caçando sua presa. Às 11 horas da manhã, o mensageiro chegou com mais uma carta de Londres. A última ameaça. Anuncie o noivado, ou enfrente a perda de nossa confiança. Thomas amassou o papel na mão. Não haveria mais espaço para negociações. Ele olhou para Eleanor, que o acompanhava e, por um momento, viu nela a única coisa pela qual ainda valia lutar. Você está pronta? Ele perguntou, sua voz baixa e tensa. Eleanor assentiu, respirando fundo. Eu não sei, Thomas. Mas o que mais podemos fazer? Ele sorriu, algo triste nos olhos. Às vezes, os passos mais difíceis são os que nos levam mais perto da liberdade. Ambos se aproximaram da mesa, onde os papéis estavam organizados e, com um toque breve de mãos, confirmaram que o momento havia chegado. Na sala de jantar, o Major Sinclair já estava sentado à mesa, com uma postura rígida, mas também uma curiosidade perceptível. Thomas, em silêncio, entregou os documentos, enquanto Eleanor começava a explicar a situação. Ela falava com calma, mas sua voz tremia ligeiramente. Não era medo, era a tensão de expor a verdade. Como você pode ver, Major, as chantagens do Conde e de Penélope não são apenas sobre poder, mas sobre manter as aparências. Meu pai usou isso para me manipular e me forçar a cumprir seu desejo de uma união. Eleanor pausou, respirando fundo. E Penélope? Ela está tão envolvida quanto? Na biblioteca, Eleanor encontrou uma carta sobre a mesa.
sem destinatário, apenas a caligrafia firme de Penélope. Você pensa que venceu, mas mesmo que Thomas se afaste de mim, ele jamais poderá andar livre com você. O escândalo já está em movimento. Eleanor dobrou o papel com cuidado. Não havia raiva, só um cansaço profundo, como se cada palavra fosse apenas mais uma pedra num muro prestes a ruir. À tarde, uma nova visita chegou à propriedade. Charlotte Ashford, pálida e frágil, envolta em um manto cinzento. Sua chegada não havia sido anunciada. Thomas correu ao seu encontro, os olhos marejados. Eles te deixaram sair? Ela assentiu cansada. Não por vontade, mas porque alguém falou em voz alta o que devia ser segredo. O convento foi avisado de que a permanência já não era bem vista pela coroa. Alguém importante fez perguntas. Sinclair, Thomas entendeu. O major havia usado sua influência. Eleanor observou à distância enquanto os irmãos se abraçavam. Por um instante, sentiu-se uma intrusa. Mas então Charlotte olhou em sua direção e sorriu. É você, disse Charlotte, aproximando-se. A mulher que fez meu irmão parar de viver só por dever. Eleanor corou. Eu só tentei ajudá-lo a não se perder. E ao fazer isso me encontrou também. Naquela noite, Penélope preparava as malas. O salão estava escuro e ela arrumava os vestidos com um controle estudado, quase cerimonial. Quando Eleanor entrou, Penélope nem se virou. Não diga nada, eu já sei. Não vim para discutir, só para entender. Penélope ergueu os olhos pela primeira vez. Cansados, sim, mas ainda altivos. Eu lutei por um futuro. Desde que nasci, fui ensinada a conquistar, não a ser conquistada. Você é um desvio, e desvios sempre foram tratados como ameaça. Eleanor se aproximou. Não sou sua inimiga, Penélope. Só não aceitei ser invisível. Ao fim da conversa, houve silêncio. Nenhuma desculpa, nenhuma promessa. Apenas um olhar longo entre duas mulheres, que sabiam o preço de existir em um mundo feito para silenciá-las. Penélope partiu na manhã seguinte, sem despedidas públicas, apenas o ranger discreto das rodas da carruagem no cascalho molhado. Com a saída dela e o retorno de Charlotte, os escândalos abafados começaram a perder força. Sinclair garantiu que a Carta de Londres jamais chegaria às mãos da imprensa. E, mais do que isso, que as alianças políticas não seriam rompidas. O nome Ashford, afinal, ainda valia ouro. Thomas voltou a respirar. E ao lado de Eleanor, reencontrou algo que julgava esquecido. Paz. Na estufa, onde tantas conversas haviam começado, Thomas encontrou Eleanor admirando os brotos que sobreviviam ao inverno. Oh, ele passou. O inverno, ela disse. Thomas se aproximou por trás, com as mãos nos bolsos. E mesmo assim você ficou. Não fiquei por fraqueza. Fiquei por escolha. Ele estendeu a mão, e ela, sem hesitar, segurou. Então escolha de novo, Eleanor. Fique mais. Por quanto tempo? Ela perguntou, olhando-o nos olhos. Pelo tempo que durar a coragem, ela sorriu e ele a beijou devagar, sem pressa, como quem, enfim, aprendeu a não correr dos próprios sentimentos. Na varanda envidraçada, os primeiros sinais da primavera surgiam tímidos. Charlotte lia um livro, Thomas cuidava de contas, e Eleanor escrevia cartas longas, assinando com um nome que, enfim, reconhecia como seu. A casa ainda guardava sombras. Mas agora elas sabiam o caminho da luz, fim,